E se eu te dissesse que o verso de Pokémon tem uma cosmologia até mais vasta do que outras obras por aí, você acreditaria em mim? Bom, provavelmente alguns de vocês não, mas hoje iremos nos aprofundar na cosmologia de Pokémon e fazer uma escala da maioria dos Pokémons, bem como apresentá-los e vermos o quão forte e vasta a cosmologia é de fato. Além disso, vocês podem considerar esse vídeo um remake do meu último vídeo escalando Arceus, pois além daquele vídeo ter sido cortado por causa de direitos autorais, alguns amigos meus disseram que a análise da cosmologia estava superficial e errônea. Caso goste do vídeo, não se esqueça de deixar o like e um comentário para ajudar, até porque da última vez que eu fiz vídeo sobre a Nintendo meu vídeo quase foi para o ralo. Enfim, sem mais delongas, vamos fazer o de sempre, que é começar com uma leve apresentação. O verso de Pokémon/Pocket, literalmente tem como significado monstros de bolso, e é uma das franquias mais reconhecidas e famosas que existem no mundo todo. Tenho certeza que você ou já jogou algum Pokémon, ou pelo menos já presenciou alguém jogando. Pokémon é um universo vasto, onde nos jogos você está na pele de diversos protagonistas, enquanto que nos animes normalmente a jornada é protagonizada por Ash Ketchum. Mas o que todos têm em comum é seus objetivos: se tornar o mestre Pokémon e conhecer os mais diversos e variados Pokémons e participando de aventuras cada vez mais épicas. Entretanto, por se tratar de uma obra de aventura, muitos desmerecem o verso quando o assunto é nível de poder, mas por outro lado, alguns superestimam o verso a níveis bizarros e contraditórios. Portanto, iremos analisar o real poder do verso, começando do início. Aproximadamente cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, um ovo surgiu do absoluto nada. Ovo esse que deu origem a Arceus, que após nascer criou os três principais Pokémons lendários /trio da criação: Palkia, Dialga e Giratina. Entretanto, Giratina foi banido por Arceus para o mundo distorcido, devido à sua natureza destrutiva. E com isso, Palkia e Dialga se juntaram e deram origem a um mundo Pokémon. Um mundo esse que é bem vasto e variado. Embora os humanos não tenham poder algum, cada criatura no mundo Pokémon tem sua própria individualidade em questão de poder, como o Pokémon PDJ, que pode reproduzir vendavais que atingem um nível multiquarteirão. Os de alta classe podem até mesmo chegar a nível continental no mínimo, ou nível multicontinental, como, respectivamente, Regigigas mostrou ser capaz de mover os continentes. Mas falando de um dos Pokémons lendários, temos Groudon, Kyogre e Rayquaza, Pokémons esses que surgiram nos primórdios do mundo para moldar todo o planeta. Groudon é um Pokémon lendário do tipo Terra, e é o Pokémon responsável por ter levantado todos os continentes existentes do mundo Pokémon. Kyogre, ao que se sabe, ele é um Pokémon lendário do tipo Água, e um ser primordial formado das pressões aquáticas nas profundezas dos oceanos durante a criação do mundo, e foi responsável por expandir os oceanos. Groudon e Kyogre são tão fortes que criaram as massas de terra e os mares em suas batalhas, onde os dois lutavam para restaurar o equilíbrio do mundo. Já o terceiro Pokémon, Rayquaza, é um Pokémon do tipo dragão e considerado soberano do céu, e sua função é garantir que Groudon e Kyogre não lutem mais, tendo poder para pará-los caso necessário. Ele é o mais poderoso de Hoenn e está entre os mais poderosos de todo o mundo Pokémon. Ele é o guardião de Hoenn venerado como um deus, famoso por sempre parar os confrontos entre Kyogre e Groudon através da história do mundo Pokémon. Rayquaza também é dito ter vivido por centenas de milhões de anos na camada de ozônio, desde que enquanto Groudon foi formado pelo magma e as massas de terra e Kyogre pela pressão dos oceanos, Rayquaza foi gerado pelo ozônio abundante na atmosfera da Terra. Lá ele parece se alimentar de água e outras partículas na atmosfera. O que, em resumo, daria um nível pelo menos planetário para cada um deles, já que ambos influenciarão a criação do mundo e podem destruir o mesmo. Agora vamos falar da energia do infinito. A energia do infinito no universo Pokémon é um conceito teórico que se refere à energia primordial e vital que existe em todas as coisas, podendo ser usada para a criação, a transformação e a evolução de um Pokémon. Essa energia é a força fundamental que deu origem ao universo Pokémon, permitindo a criação de Pokémons lendários como Dialga, Palkia e Giratina. Ela também está relacionada com a habilidade dos Pokémons de se transformarem em diferentes tipos de energia, como fogo, gelo e eletricidade, e com fenômenos como o Dynamax. A partir daí, irei falar sobre as Pokébolas, que são muitas, mas eu tentarei resumir. Existem diversos tipos de Pokébolas, cada uma com características únicas, que aumentam a chance de capturar Pokémon sob certas condições. Pokébolas padrão Pokébola. A mais básica, com uma taxa de captura padrão de 1x.
Great Ball, uma versão melhorada da Pokébola, com uma taxa de captura maior. Ultra Ball, a mais eficaz das Pokébolas padrão, oferecendo uma taxa de captura ainda mais alta. Master Ball, a Pokébola mais poderosa de todas. Captura qualquer Pokémon sem falhar, com 100% de chance de sucesso. Pokébolas de Apricorn Level Ball. Sua eficácia aumenta se o nível do seu Pokémon for maior que o do Pokémon selvagem. Fast Ball, mais eficaz contra Pokémon que tem uma tendência a fugir da batalha. Lure Ball, ideal para capturar Pokémon que são encontrados ao pescar. Heavy Ball, mais eficaz para capturar Pokémon selvagens que são particularmente pesados. Love Ball, funciona melhor quando o Pokémon selvagem é do sexo oposto ao do seu Pokémon. Friend Ball, aumenta a amizade inicial do Pokémon capturado. Moon Ball, mais eficaz para capturar Pokémon que evoluem com uma pedra da lua, Moonstone. Pokébolas de evento ou especiais. Cherish Ball, uma Pokébola rara usada para distribuir Pokémon especiais em eventos. Ela não pode ser comprada ou usada em batalhas normais. Dragon Ball, captura Pokémon que estão dormindo com maior eficácia. Safari Ball, usada exclusivamente na zona de safari. Sport Ball, usada no torneio de caça a insetos. Pokébolas de condição Net Ball, ideal para capturar Pokémon dos tipos inseto ou água. Dive Ball, funciona melhor em Pokémon encontrados debaixo d'água. Nest Ball, mais eficaz para capturar Pokémon de nível mais baixo. Tmers Ball, a eficácia aumenta a cada turno que passa na batalha. Dusk Ball, aumenta a chance de captura durante a noite ou em cavernas. Quick Ball, funciona melhor se usada no primeiro turno da batalha. Repeat Ball, melhor para capturar Pokémon que você já registrou na sua Pokédex. Outras Pokébolas. Premier Ball, uma versão especial da Pokébola, geralmente obtida em promoções. El Ball, cura completamente o Pokémon capturado logo após a captura. Park Ball, usada no parque de amizade, Pal Park, para recapturar Pokémon transferidos de jogos da GBA. Mewtwo Ball, usada por Mewtwo no filme Pokémon, o filme para capturar outros Pokémon. As origens das Pokébolas são complexas e variam dependendo da história, mas geralmente são atribuídas a invenções antigas ou ao trabalho da Silph Co. e da Devon Corp. No contexto histórico antigo, a criação pode ser vinculada à região de Johto e ao uso de frutas chamadas apricorns, enquanto a tecnologia moderna das Pokébolas é amplamente desenvolvida e aprimorada pela Silph Co. Mas o nível de poder dos Pokémons não para por aí. Além do fato de que todos estão ligados com a energia do infinito, que como eu disse, é algo que possibilita a mega evolução no verso de Pokémon, os mesmos também são capazes de quebrar as Pokébolas, sendo que cada uma das enumeadas foram ditas e sendo mundos infinitos, e Pokémons bases já são capazes de quebrá-las. O que torna não só os Pokémons lendários que eu mencionei, mas também torna praticamente todos os Pokémons nível Rago Universal, e saber disso torna o verso mais absurdo quando o assunto é scaling de poder. Aproveitando que eu citei dois trios de lendários primordiais, também temos os Guardiões dos Lagos. São um trio de Pokémon lendários da região de Sinnoh, Uchi, Mesprit e Azelf. Cada um representa o conhecimento, a emoção e a força de vontade, respectivamente, e reside no fundo de lagos específicos na região. Uchi, o ser do conhecimento, vive no lago Akuiti. Segundo as lendas, ele criou todo o conhecimento do mundo Pokémon. Mesprit, o ser da emoção, mora no lago Veriti. Ele ensinou aos humanos a capacidade de sentir tristeza, dor e alegria. Azelf, o ser da força de vontade, dorme no fundo do lago Valor. Ele é conhecido por dar força de vontade às pessoas. E no quesito velocidade, existem Pokémons que literalmente se transformam em raios, ou usam ataques de raios em suas batalhas. Não só isso, mas alguns soltam ou desviam de feixes de luz a queima-roupa. Além disso, Pokémons como o Diglett são ditos como podendo se mover em 300 mil metros por segundo. E como sabemos, arredondando a velocidade da luz é 299 mil metros por segundo. Sabendo disso, e indo na tabela de status, Diglett possui 95 pontos de velocidade no total, o que significa que qualquer outro Pokémon que tenha mais pontos do que o Diglett possui uma velocidade FTL para MTFL, dependendo do Pokémon em questão. Enfim, existem inúmeros Pokémons diferentes e mega detalhados, mas acho que Rago Universal seria a scaling de uma grande parte deles. Saindo dos Pokémons normais, e antes de falar sobre os Gold Tiers, irei explicar o multiverso de Pokémon, e como funciona sua estrutura. O multiverso de Pokémon é um conjunto de infinitos universos, que como a própria scan diz, são continuums de espaço e tempo.
E como nos é explicado, cada ação que o ser toma cria um novo universo paralelo, e esses universos paralelos criam outros universos paralelos, e isso se repete infinitamente, ocasionando em uma sequência infinita. E isso compõe ainda mais um multiverso de Pokémon. Também existem buracos de minhoca, que te levam para outras incontáveis dimensões, que também possuem ramificações. Os buracos de minhoca brancos levam às dimensões de Ultra Besta, que não são cópias idênticas do mundo principal, mas ainda há uma quantidade infinita das dimensões de Ultra Besta. Sabemos que esses mundos ainda são da mesma escala que os outros mundos principais, devido a uma variação chamada Ultra Ruim, que é um híbrido do mundo principal e da dimensão de Ultra Besta. Isso ocorre porque vemos uma cidade futurista que foi destruída por Guzzlord, uma Ultra Besta, e está em um mundo muito mais avançado, que costumava ser a cidade de Alola da região de Alola, que está em um dos mundos infinitos de um jogo principal, em Sol, Lua, Ultra Sun e Ultra Moon. Além disso, também existem os sonhos. Abre aspas. Aqueles cujas memórias desaparecem procuram esculpi-las em seus corações, fecha aspas. Como vocês podem ver nessas cada sonho também cria uma outra realidade, e consequentemente os humanos dessas realidades soníferas também podem sonhar, o que consequentemente geram outras realidades soníferas com ramificações, com cada uma gerando ainda mais sonhos e ramificações em suas ações e assim por diante, todas dentro de um grande multiverso. Com isso, podemos dizer que o multiverso de Pokémon possui incontáveis dimensões, que são continuums de espaço e tempo, na qual não podem ser contadas, pois é uma quantidade maior que o infinito dos números naturais e não podem ser colocados na lista de um infinito contável, ou seja, incontáveis construções comuns de Love 2, C/universal mais /Ale1, o que podemos pelo menos escalar como sendo o equivalente a Love Complex multiversal por quantidade. Agora sim, podemos falar mais sobre o trio da criação, que eu citei anteriormente, Palkia, Dialga e Giratina. Palkia é um Pokémon lendário do tipo metal e água, o mesmo é conhecido por ser o guardião do espaço esse que foi criado por Arceus, e em algumas cans, ele é descrito como aquele que liga as dimensões espaciais, ou que o espaço se torna mais estável a cada respiração de Palkia. Dialga é um Pokémon lendário do tipo metal e dragão. Ele é quem controla totalmente o tempo, e foi criado por Arceus para ajudar a criar o mundo. E por último, Giratina, um Pokémon lendário do tipo fantasma e dragão. Ele é o criador da antimatéria, e foi o mesmo que criou e controla o entre aspas submundo, ou mundo distorcido, na qual o mesmo foi banido para lá devido à sua natureza destrutiva. Como eu havia dito, esses são os Pokémons chamados de Trio da Criação, na qual foram criados por Arceus para ajudar a criar/monitorar a criação. Os mesmos são tão fortes que apenas a luta entre Palkia e Dialga estava destruindo e criando vários universos casualmente. Palkia é descrito como aquele que cria universos paralelos/dimensões, o que de cara já podemos colocá-los como universal, mas para raio multiversal, pois possuem acesso ao poder do infinito, e podem afetar estruturas 4D, e tanto Palkia quanto Dialga são escaláveis ao Giratina, sendo que o mesmo possui um reino na qual carece de conceitos como espaço e tempo, distorcendo até mesmo as direções. E como eu já havia dito no vídeo sobre o Arceus, conceitos de espaço e tempo não dão louvor versal na minha opinião, pois parece ser bem mais a superação do que conhecemos como espaço, 3D, e tempo, 4D, o que seria 5D, ao invés de todos os entre aspas objetos/construções espaciais e cartesianas do universo em si. E ainda temos a declaração de que o submundo/mundo distorcido de Giratina está além do tempo e do espaço, tornando mais coerente ainda dizer que ele é 5D, não só isso, mas o reino em si é o próprio Pokémon. E se considerarmos que ele está acima do multiverso Pokémon, podemos escalar tanto Giratina quanto os outros para complexo multiversal, já que seus reinos superam infinitamente um multiverso com estrutura Love 1C, mas também é válido considerar que eles ainda são Love 1C, isso se você achar estranho os humanos conseguirem adentrar nesses reinos. Também existe a dimensão de Palkia, que consequentemente está acima do espaço e do tempo, onde Palkia vive e exerce seu domínio absoluto sobre o espaço. Também existe a dimensão do tempo, na qual o Pokémon Dialga vive e controla o tempo. O encontro das dimensões de Palkia e Dialga na obra, especialmente no filme Pokémon, O Pesadelo de Darkrai, pode causar grandes distorções e caos, já que cada um pensa que o outro está invadindo seu território quando essas dimensões se aproximam. E por fim, finalmente voltamos para o Arceus, o Pokémon primordial.
Sobre ele em si, não tem muito o que dizer, pois como eu já disse no vídeo sobre ele, Arceus é tratado como sendo aquele que está acima de tudo e todos em seu verso, transcendendo todos os Pokémons que existem. O que faria o mesmo ser Complexo Multiversal 6D, já que está acima de reinos transcendentes ao espaço e tempo. Ainda existem as vias para o Terversal, não só a tentativa de aplicar a transdualidade tipo 1 ou 2, mas também uma superioridade ontológica sobre o espaço e o tempo, bem como uma transcendência qualitativa a sistemas duais como vida e morte. Mas eu em si não encontrei scans fortes o suficiente para sustentar essa ideia, pois todas ou eram malabarismos mentais, ou tinham alguma contradição, ou não provavam uma superação ontológica. Também existem vias para Haggle Terversal ou Boundless, utilizando o budismo para upar o verso de alguma forma, mas essa não é uma via forte para tal. Mas no geral, o verso continua sendo extremamente forte, e tendo uma cosmologia bem vasta. E para encerrar, a velocidade dos top tiers como o trio da criação, estaria facilmente imensurável, já que se escalam ao Giratina, que supera tanto o tempo quanto o próprio conceito do mesmo, além do feito de Palkia e de Alga de criarem casualmente dimensões com eixos temporais e poderem acompanhar um ao outro. E o Arceus seria onipresente, já que é descrito como o original, o ser que está em tudo, é tudo e cuida de tudo. Agora que terminamos a escala do verso, vamos citar algumas habilidades/hacks interessantes no verso de Pokémon, que são muitos. Características físicas sobre-humanas, criação, manipulação temporal, manipulação espacial, existência em dimensões superior, imortalidade tipo 9, regeneração, manipulação de todos os elementos, negação de poderes, longevidade, interação não física, invulnerabilidade, criação de campo de força, existência abstrata, intangibilidade, manipulação de insetos, manipulação de sonhos, manipulação conceitual, tipo 1, manipulação de tecnologia, projeção de energia, realidade subjetiva, manipulação de leis, a causalidade, manipulação de tamanho/manipulação corporal, podem mudar seu tamanho, negação de resistência, alteração de status, absorção de poder, purificação, manipulação da informação, incorporalidade, negação de ilusão, paralisação temporal, ressurreição, manipulação de idade, aumento de status, Pokémons ficam mais fortes quando estão com raiva, manipulação da realidade, manipulação de probabilidade, reflexão de ataques, manipulação de regras, duplicação, negação de teleporte, análise de informações, manipulação de memória, manipulação de mente, manipulação de almas, modificação de poder, criação de ilusão, semi-onisciência e onipresença. Bom, e com isso podemos concluir que o verso de Pokémon por cosmologia é Love Complex Multiversal para Complex Multiversal 6D, com velocidade entre imensurável e onipresença. E por hoje é só, talvez a frequência do canal mude um pouco. Estou pensando em postar vídeos uma semana sim, e uma semana não. Como tem muitos pedidos de vídeo, ficarei uma semana sem postar para focar na produção dos vídeos que saíram na semana que vem. Pra quem me conhece geralmente, eu dou a desculpa de que estou sem ideias, quando fico muito tempo sem postar vídeo, mas como a lista de ideias está mais cheia do que nunca, essa desculpa não pode mais ser usada. Enfim, nós vemos de novo algum dia. Até a próxima e falou!